Welcome to Girls and Gays, the podcast. A gente tá pra começar esse podcast há muito tempo, né, Bru? Assim, contando um pouco da nossa vida aqui em Los Angeles, as coisas que a gente passa. E a gente tinha outro episódio pra ser nosso primeiro, mas ontem aconteceu uma coisa que foi a morte do Liam Payne. E a gente falou, vamos dar uma investigada nisso, assim. Tem muita gente, o que aconteceu? Mil teorias, né? Mil teorias, Eu confesso que eu não sou muito do One Direction, nunca fui, então eu não tenho, não é uma coisa que eu tô muito investida assim, mas eu sei que você foi. Nossa, eu era muito fã. Não, se eu mostrar pra você como era o meu quarto, tinha pôster de todos eles, assim, e a mãe não sabia que eu era gay. Mas assim, tinha pôster do One Direction na minha parede. E foi um susto, né? Um baque. Foi. Porque ninguém esperava, ele era muito novo, 31 anos. E aí começou a sair, eu acho que assim, ele tava talvez num momento de não tanta relevância. Sim. Dizemos assim, ele sumiu bastante, Sim. né? Assim. Ele lançou um álbum, só que, enfim, nunca é a mesma coisa, né? Nunca bomba de certa forma. O Harry super bombou. Mas é porque o Harry é diferente, entendeu? Entra naquilo de produtores. Então, quando você trabalha com as pessoas certas, você... Entendeu? E o Liam não. Então... Quem são os 5? Vamos só relembrar. A gente tem o Harry, o Zayn, Gigi, Liam, Lily, o Liam, o Niall e o Louis eu vi ele aqui pessoalmente. Ele sempre tá no Barnes, sim, né? Sim, ele sempre tá no Barnes. Barnes é um bar que a gente vai sempre e sempre tem uma galerinha famosa, assim. Sim, e quando eu vi ele, foi bem surreal, assim, ele tava lá fumando um cigarro, com nada, vida normal e tal. Enfim. Muito doido, né? Almoçou. Mas vamos falar. O que você tá sabendo? Então, muita teoria no Twitter, muita coisa rolando. Não tem como tomar uma verdade ainda, porque tá saindo as informações sobre como ele morreu, o que estava acontecendo no quarto, o que aconteceu. Mas eu dei uma boa investigada ali, depois do baque, né? Eu passei ontem um dia inteiro preso nisso. Total, porque eu fiquei primeiro que eu senti o baque, eu tava tirando folhas do jardim, olha isso. Aí o Matheus me gritou, e aí ele me contou, quando ele me contou eu parei na hora, e eu sentei ali no quintal e fiquei Porque é muito doido quando você perde alguém que foi referência pra você, que fez parte da sua infância, adolescência, assim, sabe? Eu tava falando com as minhas amigas, e aí uma das minhas amigas falou, nossa, parece o dia da Marília Mendonça. Porque, é exatamente o mesmo sentimento. Exatamente, que é uma pessoa assim, enfim, que foi muito parte da nossa adolescência, né? Total, e ele, doido. Sério, One Direction foi uma parte muito importante da minha adolescência, assim. Desde a parte de... Eu já sabia que eu era gay, mas assim, eu tava entendendo os tipos de homem que me atraem. Então, assim, tem muita coisa, sabe? E quando saiu a notícia, primeiro eu fiquei não é possível. E depois, quando eu vi, aí depois saiu, enfim, o TMZ postou aquela foto horrorosa do corpo dele, assim. Você não viu? Não. O TMZ postou uma foto do corpo dele onde você via o braço e uma parte da barriga dele, assim, no chão, pra mostrar as tatuagens e tudo mais. E assim, cara, sem o menor pingo de compaixão isso, eu não vi cuidado, isso, assim, horrível. Um monte de artista, uma galera começou a meter o pau no TMZ, obviamente, vocês estão bem malucos, né, de fazer isso. E muita falta de humanidade, né? Muita. E aí foi começando a cair a ficha, não, de fato... E assim, é um grande mistério, porque até então ele tava fazendo uma viagem para Buenos Aires para ver o show do Niall. Ele estava lá para apoiar o Niall e ele foi no show do Niall com a namorada dele e com o manager dele. Assim, tava tudo normal, tudo incrível. Quanto tempo atrás isso? Faz uns 6 dias, eu acho. Tá. Acho que uns 6, 7 dias, eu não lembro ao certo. Mas faz uns dias já. E aí, o bom é que a namorada dele atual, ela é influenciadora. Então ela posta tudo. Ela tem literalmente... Do dia que eles foram pra Argentina, todos os dias que eles passaram na Argentina. E... enfim, ela tava mostrando tudo ali que tava acontecendo. Então, eu comecei a comparar, porque quando saiu as fotos do hotel dele,
tipo, falta de drogas, enfim, televisão quebrada, umas coisas, eu comecei a olhar os TikToks dela pra poder entender se o chão era o mesmo, se a mesa era a mesma, se a banheira era a mesma. E eu fiquei um pouco confuso, porque o que acontece? O hotel que ela tava postando não era o mesmo. Não? Que ele tava, das fotos. E aí ela voltou 2 dias antes dele morrer pra Flórida, que eles estavam morando na Flórida. Imagina então é tudo muito estranho. Tá sentindo. E ela foi, tipo, super empolgada com a viagem. E no último vídeo que ela postou, que é esse dela voltando pra Flórida, ela parece bem abatida, ela não parece estar bem, sabe? Ela ainda fala que teve uma ansiedade, enfim, e que estava aliviada de voltar pra casa. Ela falou acho que umas 3 vezes durante o TikTok que ela estava aliviada de voltar pra casa. E ela citou o nome do Liam no TikTok, falando que deu uma máscara pra ele ficar, uma coisa, sabe aquelas coisas de pescoço, enfim, ela falou uma coisa ficou com o Liam de avião, sabe? Tá. E aí foi assim, muito estranho ela ter voltado. E aí eu descobri que ele mudou de hotel. Então no dia que ela foi embora, eu não sei por que motivo ele resolveu ficar. Eu não sei se eles tiveram uma discussão e ela voltou antes. Não sei o que pode ter acontecido. Isso ainda é um mistério, mas eu acho que foi até bom, de fato, ela não estar junto, porque se isso acontece com ela lá, pra ela vai ser muito mais traumático. Não, ela podia ser incriminada. Exatamente. E essa namorada dele, eu acho que muita gente vai concordar comigo, muita gente não vai concordar comigo, mas parece que ela que tava fazendo ele ficar bem, sabe? Porque ele já passou por umas eras bem mal, assim. Eu acho que ele ainda não tava no seu melhor, obviamente, mas assim... parece que ela trazia o melhor dele, sabe? Ela tava se esforçando, parece, pra deixar ele num bom lugar. Entendi. Mas eu vi, alguém falou que ela deu um cease and desist nele o dia antes. Ah, foi? Sim. Eu não vi isso. A ex dele. Não sei. A ex dele. Aham. Então, tem essa. Então. Tá. Ele namorou uns anos atrás e noivou com essa também influenciadora. Esqueci o nome dela. Tá. E aí eles tiveram um relacionamento duradouro até, mas caótico. E aí ela fez um TikTok 3 dias atrás, metendo pau nele, assim, de verde e amarelo. Falando que ele enchia a mãe dela de mensagem, que ele enchia ela de mensagem, que ele perseguia ela, que ele perseguia os amigos dela, que ele perseguia a família dela. Será que não foi por isso que a namorada atual voltou? Pode ter sido. Pode ser que eles tiveram uma briga. Que loucura. Enfim. E ela jogou muita merda no ventilador, assim. O TikTok tá no ar, então se vocês quiserem conferir, depois a gente vai deixar aqui o arroba dela pra vocês verem. A menina deixou no ar? Tá no ar o TikTok. E depois o TikTok ainda fez mais 2. Porque as pessoas começaram a questionar as coisas e atacar ela. Enfim. E ela... Nesse vídeo ela fala um monte, assim. Ela fala de uma perseguição que ele tava fazendo, que ele não era uma boa pessoa quando ele aparenta ser. Enfim, muitas coisas que eu acho muito questionável você falar uma coisa dessa sobre alguém, sobre um parceiro seu, sabe? Ainda mais na mídia. Eu sei que ele foi num podcast há uns dias atrás também, umas semanas atrás, famoso aqui dos Estados Unidos, e... falou sobre a relação deles, que foi tóxica e tudo mais. Eu não assisti o podcast inteiro, por isso que eu nem vou falar muito sobre. Mas foi por esse podcast que engatilhou ela a ir pro TikTok e falar um monte dele, entendeu? Porque ela escreveu um livro sobre a relação deles. Onde ela troca os nomes, mas assim, ela se apaixona por um artista, um ídolo, e esse artista se mostra estagnado na carreira, não contente, enfim, uso de drogas e blá blá blá. E ela lançou esse livro, foi aí que ele falou, enfim, todo um grande rolo, entendeu? E eu acho que essa parte que me deixa mais, assim, triste, é porque eu acho que ela não é mãe do filho dele, mas assim... ele tem um filho. Ele tem um filho, isso. Ele tem um filhinho de 7 aninhos. Então, assim, o que me deixa mais... triste com isso tudo é que parece que eles não pensam na criança, sabe? Nem ele pra ir falar coisas pesadas num podcast, mesmo que não seja a mãe do filho dele, mas é uma pessoa que ele se relacionou e que o filho provavelmente conheceu. E ela também de falar umas coisas de um pai, sabendo que ele tem uma criança, sabendo que essa criança provavelmente vai ouvir na escola, ou vai ouvir a mãe comentando, ou alguém comentando.
Enfim. Eu acho que assim, bate e rebate, né? Total. Ele vai num podcast, fala dela, assim, não sei o que ele falou, se foram coisas boas, coisas ruins e tal. Mas se fosse meu ex, e se eu visse meu ex num podcast falando merda, eu ia querer rebater também. Eu não ia querer ficar calada. Porque ainda mais se ela é influenciadora, a carreira dela depende disso. Não tô falando que ela tá certa. Mas, tipo assim, até inclusive de deixar isso no ar depois dele falecer, eu acho meio loucura. Eu acho que eu entendo. É porque eu sou muito daquele calado vence. Então, assim, se alguém vai na mídia, sei lá, se eu sou ela... E calado vence, a gente total. Aqui. Não, mas é sério, se eu namoro um artista, ele vai e ele fala um monte... Primeiro que eu jamais lançaria um livro sobre uma relação que eu tive com alguém. Ponto. Jamais a razão poderia ter sido. Lançaria. Sério? Não. Com certeza. Não. Eu acho muita exposição. Eu acho também, mas... Eu não faria isso. Mas... Eu acho que eu jamais, tipo assim, falaria alguma coisa, sabe? Eu poderia ligar e falar, ei, seu filho da puta, você tá achando que eu sou maluca? Tipo, eu ia meter o louco, mas... Não fazer isso publicamente. Não, publicamente jamais, sabe? Sim. E ela falou várias vezes no TikTok, tipo assim, ele se vangloria porque ele tem fãs que defendem ele, porque ele tem a mídia, porque ele tem pessoas entre ele. Enfim. E... todo o TikTok é muito agressivo, assim, bem... dá pra ver que ela tá visivelmente muito puta. E aí logo depois acontece isso. E aí eu fico imaginando, tipo, imagina como tá a cabeça dela. Nossa, eu ia ficar muito mal se acontecesse alguma coisa assim. Porque, tipo assim, tudo bem, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Eu acho que a gente pode guardar mágoas de pessoas, a gente pode brigar. Mas eu acho que a gente nunca deseja esse tipo de coisa de verdade pra alguém, sabe? Não, de jeito maneiro. Então, mesmo com todos os problemas, eu não acredito que ela, sei lá, tá confortável com isso que aconteceu com ele, porque ela passou um bom tempo com ele. Então, enfim, pra ela também deve ter sido um choque. Ela até bloqueou os comentários porque estão acabando com ela. Acabando com ela nas redes sociais. Enfim, tudo isso é muito triste. E a atual namorada dele também, não, quer dizer, né? Ela falou alguma coisa? Não, ela não falou absolutamente nada. Tá quieta. Ela não falou nada e nem acho que ela vai falar. Eu acho que ela tá muito abalada, porque ela morava com ele. Enfim, a casa deles, o cachorrinho deles, a vida deles, sabe? Então pra ela deve estar sendo... Tinha quanto tempo que eles estão juntos, você sabe? Não sei te dizer. E... enfim, foi tudo muito estranho. Eu acho que foi meio que um momento que rolou, sabe? Eu tava até vendo um vídeo dele atendendo uns fãs na porta dos hotéis e tal. Lá na Argentina. Isso. Ele sempre foi muito fofo, muito simpático com os fãs, com as pessoas. Sempre parou, tirou foto, acenou, conversou, fez TikTok, assim, muito fofo. E ele parecia até um pouco agitado demais, assim. Teve os últimos vídeos, você deu uma olhada? Não, eu não vi nada. Eu não vi nada, eu não sei de nada, assim. Ele parece meio, sabe? O que eu vi foi o pessoal falando que teve uma ligação pra polícia. Falando que ele tava agressivo... e alguma coisa assim no hotel, mas isso foi antes dele falecer? Foi antes. O que acontece? E a polícia foi lá? Foi. Teve uma ligação onde um responsável do hotel liga e pede uma unidade de polícia porque tem um hóspede agressivo, quebrando as coisas, e ele ainda fala que sobre efeito de drogas, provavelmente sobre efeito de drogas ou álcool. E aí eles pedem essa viatura minutos antes do Liam. Minutos antes dele falecer. E aí, o que saiu até agora, mas nada de ser confirmado, que o pessoal do hotel colocou ele no quarto dele, e dentro do quarto dele ele teve um surto, ele estava surtando dentro do quarto, quebrando as coisas e tudo mais, e ele pulou porque ele queria ir pra piscina. Assim, eu acho que assim, mesmo sobre efeitos de drogas é muito difícil, porque quando você vê a foto do hotel, visivelmente a piscina é muito distante, assim, não é que a piscina é embaixo da sacada, sabe? A piscina é muito distante. Eu acho que mesmo muito louco, é muito difícil ele ter... sabe, querer chegar na piscina. Bru, imagina uma pessoa assim, nem vamos falar, ele tá usando droga, não tava, álcool, não tava. Um episódio maníaco. Eu não sei porque meu TikTok agora é gente tendo episódio maníaco, porque a pessoa fica doida mesmo. Tipo, uma mulher falando que ela tava indo pro Canadá, só que ela tava dirigindo pro sul. E a polícia parou e pegou ela, e tipo assim, e ela furando todos os sinais vermelhos, porque a pessoa fica
né, assim, sai ali da nem sei, cabeça, da né? estabilidade dela. Uma pessoa tendo um surto de agressividade. Eu não tô falando que é culpa do hotel. Eu também teria colocado o hóspede provavelmente dentro do quarto. Mas deixa ela sem supervisão. E vamos supor, eu não sei se eles trancaram ele no quarto. Então, mas não tem essa informação. É provável que se ele, né, enfim, colocar ele dentro do quarto. E aí, se eles quiserem sair, né, assim. E a única saída que ele tem é a sacada. Sabe? Se a pessoa tá tendo uma crise muito doida, assim. Eu já tive crise de pânico. Assim, né? Você quer sair dali. Então, sei lá, às vezes ele achou que era baixo o suficiente. Que ele ia sobreviver. É tudo muito estranho, porque esses episódios, tanto da ex-namorada, da namorada tendo ido embora antes, ele já tinha ido apoiar o Niall, que era o objetivo dele, já tinha ido no show. Por que ele não quis ir embora? Por que ele quis ficar lá, sabe? É tudo muito estranho. Ele não tinha um evento pra ir na cidade. Então, assim, enfim, é tudo uma fatalidade. Tem muita teoria rolando. Eu não sei no que acreditar ainda. Quais são as teorias? Tem uma teoria. Primeiro que, antes de confirmarem que a namorada dele não tinha voltado pra Flórida, estavam falando que ela tava junto, que ela tinha jogado ele. Aí depois eu ouvi que ele possivelmente tinha sido empurrado por alguém do hotel, enfim. Ouvi que ele se suicidou, que ele quis pular porque ele já não estava legal, e ouvi que ele estava tentando procurar a piscina, que ele queria chegar na piscina, que ele estava maluquinho. E aí não tinha nenhuma foto do quarto que ele estava, além das fotos que saíram, então não deu para comparar. Eu tentei entrar no site do hotel para poder ver os quartos, para poder entender se era realmente... Porque assim, as fotos saíram do nada, não foi divulgado pela imprensa, foi divulgado por quem, sabe? Então, assim... E assim, uma das fotos que apareciam as drogas dele... saiu foto disso? Saiu. Tinha cocaína, clássico, só que tinha heroína. E eu acho muito estranho, porque essa galera não usa essas drogas que deixa tão... Usa. Heroína. Tipo, tinha uma latinha queimada, sabe aquela coisa bem de rua, sabe? Sim. Enfim, achei meio estranho. E as fotos também não estavam numa qualidade perfeita, numa qualidade meio duvidosa. E quem falou? Qual que é a source? Qual que é a isso, alguém jogou no Twitter, no perfil. Assim, eu acho que tem muita coisa que não dá pra acreditar. E principalmente tá rodando essas fotos aí pra todo mundo, assim, tá tipo... A geração mais nova, velho, tipo, às vezes pega umas coisas, toma como verdade e nem sabe a fonte. Sabe? A gente faz isso também, mas assim... Eu vi umas fake news, tipo assim, vídeo dele pulando da janela, que nem era ele, era uma pessoa caindo da janela. Claramente não era o hotel e claramente não era... Entendi. Sabe? Mas assim, muita gente publicando coisas que não são verdade. Mas... A autópsia dele saiu, você viu? Não. Saiu, ele morreu por fraturas múltiplas e ele tinha uma fratura bem grave no crânio e hemorragia interna, enfim. Porque não era simplesmente 3 andares começando do térreo, sabe? Eram 3 andares e tinham 2 andares de lazer ali. Tinha um lobby, mais um andar de lazer, aí começava 1, 2, 3. Então, pelo que eu vi, era aparentemente de 16 a 18 metros. Então, assim, era alto. Muito alto. Não é uma coisa baixa. Sim. Porque quando você escuta terceiro andar... parece uma coisa baixa. Tipo, dá pra sobreviver. Pelo menos é o que passa na minha cabeça. Total, a minha também. Então, tipo assim... Não, 18 metros é muita coisa. É muita coisa. E... Enfim, é triste que ele deixa familiares, amigos, colegas de banda. Inclusive, eles pronunciaram agora, tanto o Instagram oficial do One Direction, mas os integrantes também se pronunciaram. Todo mundo se pronunciou? Eu acho que eu só não vi o Niall se pronunciar ainda, mas Lily, Zayn, Harry se pronunciou minutos atrás. E assim, é muito triste você ver, enfim, a galera se despedindo, tudo que ele deixou pra trás. E até nós, fãs, que sempre acreditamos que um dia, possivelmente, poderia acontecer uma reunião. Agora a gente sabe que se acontecer, não vai ser completo, sabe? E outros artistas também, como a Anitta, postou homenagem. Enfim, uma série de artistas e pessoas que conheciam ele estão ali declarando seu amor e seu apoio aos familiares e fãs e amigos.
Enfim, é muito triste tudo isso que tá acontecendo, tudo isso que aconteceu com ele. Eu acho muito triste também. E isso me faz pensar, assim, na indústria, Sim, no ser famoso. sim. Assim, o que isso significa, sabe? Assim, eu já vi tanta gente aqui que, tipo, né, na TV, etc., parece que é uma pessoa e depois se conhece pessoalmente, é um lixo de ser humano. E não tô falando que a situação do Niall, assim, mas muita gente que perde a cabeça, que surta. A gente tava falando disso antes de ontem. A Lindsay Lohan, a Britney é o maior exemplo disso. Sim. O que aconteceu com a Britney, gente? Assim, é muito doido o que a indústria faz. E assim, surta as pessoas de um jeito muito doido também. A Vitória outro dia me fez ver o documentário da Demi Lovato. Dela falando tanto que ela era abusada, assim. Não, tipo, abusada de trabalhar muito, Sim. muitas horas, não ter infância, perder isso, perder aquilo. E teve um diretor de cinema que me falou isso esses dias. E eu achei muito legal. Ele estava se referindo aos atores, mas eu acho que isso serve para todo mundo. Que a idade que a pessoa vira famosa, ela meio que para de amadurecer. Sim. Então você vê, tipo assim, os atores que ficaram famosos muito cedo, eles têm uma cabecinha diferente, sabe? Eu percebi isso. Nunca ninguém me falou isso, mas eu percebi isso. A Taylor Swift tem um documentário que chama Miss Americana, uma coisa assim. E eu tava assistindo o documentário e o comportamento dela era muito infantil para uma mulher de 30 anos. Então ela colocava umas coisinhas muito fofinhas, aí a mochilinha que carregava o gatinho, e ela falava meio menininha, sabe? Então você eu amo a Taylor. Não, eu amo a Taylor, tá? Só pra deixar claro, eu amo a Taylor demais. Inclusive ela tá ali, ó, no meu bar. Inclusive ela tá ali. Só que eu percebi que ela é meio... Enfim, e outras pessoas até que a gente vem conhecendo, que são... Sim. famosas, você vê que elas têm uma coisa meio imatura para algumas coisas, elas falam umas coisas meio que você pensa, cara, se você já passou por uma situação, ouviu um colega muito próximo passando por uma situação, você não tem um posicionamento assim, sabe? Eu tive uma experiência agora, eu trabalho com figurino, enfim, aqui em Los Angeles, e um dos últimos filmes que eu fiz, a gente tinha um ator muito grande. Mas assim, ele não é muito grande porque ele é muito grande. Ele fez um filme que é um dos maiores do mundo. E ele acha que por isso ele é o rei. O cara tem uns 60 anos. Ele se comporta, juro que como se ele tivesse 15. E não é nesse sentido de maturidade assim, não. Mas é as birras que o cara dá. Comportamento. Fazendo, tipo, teve uma cena que a gente tava todo mundo esperando ele pra gravar e ele no telefone, brigando com uma empresa. Tipo, meu filho, vai fazer isso, sabe? Você tá sendo pago pra você estar aqui, pra você trabalhar. E ele fazendo todo mundo esperar, inclusive outros atores. Velho, esse cara, ele me fez comprar todas as roupas pra ele de novo. Porque ele falou que ele só usava roupa 100% algodão. Eu não tô brincando, amigo. Pesadelo. Eu tive que ir na Macy's e procurar só 100% algodão. Nas etiquetas. Nas etiquetas. Porque ele falou que ele só usava roupa 100% algodão. Não gostou dos ternos que a gente tinha comprado pra ele. Fez a gente comprar os ternos de novo pra ele não usar. Ele se recusou a usar os ternos do filme. Falou que não fazia sentido ali e tal. E no último dia ele pediu pra ficar com o terno, porque ele gostou muito. Olha só. Não, sério, tem... Enfim, o estrelato muda a cabeça das pessoas. Muda. Você achar que você tem esse tipo de poder, e não só achar, você ter esse tipo de poder, né? Assim, o que mais que você quer? O que você quer da vida? Eu acho que as coisas vão perdendo um pouco de sentido, sabe? Assim, sim. E não pode perder o sentido. Enfim. E eles ficaram novos super rápido, né? O X Factor saiu, eles tinham, acho que o Lima tinha 17 anos. Então, assim... É muito novo e é o que a gente sempre vem escutando. A cabeça dessa galera não é legal. Não. Eu acho que ao mesmo tempo que você tem um mundo aos seus pés, é muito solitário. A gente percebe que as pessoas são carentes. Você percebe isso também? Sim. Eu percebo que até mesmo influenciadores, assim,
Eu convivi bastante no meio porque eu trabalho com isso. E eu percebo que, assim, eu vou fazer, sei lá, um projeto de Coachella e aí a gente viaja com os influenciadores. No segundo dia eles já estão super apegados a gente. Como se a gente fosse melhores amigos, sabe? Sim. Então já começa a contar da vida, problemas pessoais, e abraça, e aí vamos fazer não sei o que, aí, sabe? Você vê que a pessoa já se entrega logo de cara, porque eles são carentes. São pessoas carentes. Eu acho que, assim, com influenciador eu não tenho tanto esse contato, experiência, só as pessoas que eu conheço, mas não é uma questão profissional, é uma questão de vida mesmo. Então, enfim, não é exatamente assim. Mas, em filme, por exemplo, quando a gente tá gravando um filme, os atores, primeiro, é a vida deles. Eles estão sempre gravando. Então, assim, é isso que eles sabem, é essa noção social que eles têm. E a gente fica todo mundo muito próximo. É muito doido, assim, é muito doido mesmo. Tipo, você vê uma pessoa, uma celebridade, isso e aquilo, e ela confiando em mim como se, sabe? É muito doido. E até o cérebro não entende, às vezes. Tipo, eu sou amiga dessa pessoa, mas é mesmo? Tipo, sabe, assim, enfim. E eu acho que a gente vive num mundo também que isso é muito glamourizado, sabe? Tipo, eles são, assim, quase deuses. Muita gente coloca celebridades, assim, como deuses e inalcançáveis, isso e aquilo. E isso deve surtar muito do outro lado também. Com certeza. Você achar que você não pode ir fazer um amigo, que você não pode ir confiar numa pessoa, que você vai sair de casa e todo mundo quer tirar um pedaço de você. Mano, isso é muito doido. Tipo, você viu aquele vídeo da Gisele chorando? A Gisele Bündchen tava sendo perseguida por paparazzi. Cara, isso é muito doido. Você vê, tipo, criança, sabe? Todos os Kardashian babies. Imagina o que deve ser crescer desse jeito. Se bem que eu acho que deve ser menos pior. Você crescer a vida inteira no spotlight eu também acho. do que você ter essa mudança. Eu também acho. E eu acho que, por exemplo, a Kim mesmo, ela prepara muito bem os filhos dela, sabe? Sim, eu acho também. Eu acho que eles já têm uma noção. Apesar que você já viu uma entrevista da North, eu vi ela falando que ela não gosta de paparazzi quando ela tá feia. Tipo assim, não, e ela falando que ela só confia em Deus, que ela não confia em ninguém mais, você viu isso? Sério? Não. Ela falando que só confia em Deus, que ela não confia em ninguém. Que ela não tem confiança por ninguém. E isso é muito... Quando você é criança, e até quando você tá crescendo, você tem que confiar nas pessoas, você tem que se decepcionar, você tem que se frustrar, faz parte, entendeu? Do seu crescimento. Quando você se blinda e fala, não, eu não confio em ninguém, eu não tenho ninguém, é problemático, você não aprende a crescer em sociedade, você não aprende a lidar com frustrações, você não aprende a lidar com as coisas, sabe? Mas eu acho que isso da North, cara, olha o pai dela, sabe, assim, com todo respeito ao Kanye, mas ele fala isso, ele fala, eu sou Deus, ou, né, então assim, sim, preguiça. Quando você cresce escutando isso, assim, e a North é a mais próxima do pai dela, né, e a Kim sempre fala que ela é igual ao Kanye. E de fato ela é. Exatamente, você vê nos maneirismos, comportamentos e tal. Então, eu acho que ela vai crescer, eu acho que isso vai passar, sabe, assim, eu acho que quantos anos que ela tem, tipo, 10? Que isso, amiga? Não, ela tem mais que 10 já. 12, no máximo. Eu não sei, mas acho que ela não tem mais que isso. Eu chuto uns 14. Não tem. Vamos pesquisar. Você acha que não? Não tem. Eu chuto uns 14, eu acho. Não. Você acha que ela tem menos? Ela... 11 anos! 11? Nossa, mas ela tá uma cavala pra 11 anos, ela tá enorme. Mas olha o tamanho do pai dela. Óbvio que ela vai ser grande. Nossa, ela tá enorme mesmo. E, enfim. O que você acha disso? Não gosto. Eu amo a Hailey. E eu amo a Selena. Eu amo a Selena também. Eu também acho a Hailey legal. Pois é. Ela lá. E eu cá. Mas, enfim, tudo isso é muito doido. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar mais sobre indústria, mais sobre, enfim, celebridades. E, enfim, a gente... O mundo da indústria é muito doido. Tem assim, muito é assunto uma sobre perda isso. A gente
né, o que aconteceu ontem. E, enfim, que Deus o tenha. Que conforte o coração de todos os fãs, porque eu acho que isso é uma coisa que dói muito os fãs. Deus te conforte, amigo. Te amo. Obrigada. E, enfim, da família, dos meninos do One Direction, da namorada, do filhinho, principalmente do filhinho. Sim. E é isso. Se a gente tiver mais algum update, você tem mais alguma teoria que você quer compartilhar? Não, eu acho que não, inclusive só reforçando que tudo isso que a gente falou são teorias, tá? Todos esses pontos, enfim, não quero ser responsável de passar informação falsa ou alguma coisa, então só deixando claro. E é isso, que Deus conforte o coração de toda a família dele, dos amigos próximos e dos fãs também, que de fato foi uma perda muito grande para todo mundo e para toda a geração One Direction que cresceu com ele em casa, no celular, enfim. Mas é isso. Nossa, agora tá com aquela música na cabeça. Tananana. Nossa, a mais clássica. Qual que é essa música? What Makes You Beautiful? Não. Tananana. Tim. Não sei que música é essa. Vamos escutar uma música? Vamos. Então tá. Beijo. Até a próxima.